Bom dia, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Lembra você que temos outras unidades espalhadas pelo Rio, por Vitória e também em Orlando, nos Estados Unidos. Entre no nosso site ibatitude.com.br e veja uma das nossas unidades, tem telefone de contato, será um grande prazer ter você conosco. E a nossa Igreja Central da Barra, ela também tem espalhado pela cidade inteira as suas células, e você pode frequentar uma delas. Seria tão gratificante ter você conosco. Temos em Nova Iguaçu, temos em Niterói, temos na Zona Sul, temos em Magé, temos em Paracambi, temos em Caxias, aonde você quiser. Queremos estar com você e cuidar de você. Se você já tem sua igreja, fique firme aí, que Deus te abençoe. Mas se você ainda não tem uma igreja, queremos ser um lar para ajudar você a crescer em fé. Nós acreditamos nessa igreja, em ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. Você merece ser bem cuidado. Jesus ama você. O programa de hoje está tão especial, mas tão especial. E a gente tem uma palavra muito forte para a sua vida. No final do programa eu tenho uma palavra direta, onde eu falarei um pouco sobre a Olimpíada. É o assunto do momento. Quero falar um pouco mais sobre a Olimpíada e fazer um convite a você, porque nós teremos o grande corredor, o maior atleta olímpico do atletismo da história, o Carl Lewis, estará conosco no dia 13 à noite e dia 17 à noite aqui na nossa igreja. Nós estamos empolgados de ouvir desse homem conhecido no mundo inteiro, esse homem tão vencedor. Por quê? Que a maior medalha da vida dele é Jesus Cristo. Olha, vai ser impactante. Queria convidar você a estar conosco. Vai ser show de bola. Amém? Bem, não sai daí, eu já volto daqui a pouquinho com a mensagem de Deus para o seu coração e no final do programa com uma palavra sobre a Olimpíada. 3 reinos, porque ninguém se garantia disso sozinho. 3 reinos se unem e falam assim: vamos destruir Judá. Vamos detonar Josafá. Quando chega a informação, imagina, ele estava ali preparando as festividades do reino, planejando uma nova área de atuação do reino. De repente, querido, chega a informação, aqui ó, você vai se lascar, porque nós temos 3 reinos vindo contra a gente, já estão a caminho. Naquele momento, a gente leu no versículo 3, na versão da NVI, que diz assim, que Josafá ficou alarmado. Mas esse negócio de ficar alarmado, eu não gostei desse termo não. Eu prefiro a versão revista e atualizada, que vai dizer assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Versículo 3 do capítulo 20. Ele teve medo, ficou alarmado não, ficou desesperado, ficou com medo. 3 exércitos significa o quê? Briga feia, significa morte, significa que criança vai morrer, significa que os pais dele, os familiares dele vão morrer, significa que os soldados dele estão correndo risco, significa que podem botar fogo no reino e toda... Olha, ele tinha lá, o Josafá, ele tinha uma estratégia, ele ia armazenando alimento, suprimento, e ele armazenava em paióis, em cada cidade, cada município que compunha aquele reino. O inimigo podia vir roubar tudo, e o que não roubasse, meter fogo. Anos de economia, e ir embora num dia só. É desesperador ou não? É desesperador. E Josafá ficou com medo, e quando ele ficou com medo, então ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Josafá entrou no Vale do Medo. Por que eu chamo de Vale do Medo? Porque Vale do Medo é o seguinte: um vale é uma área assim, mais profunda, e em volta você tem montanhas. Então, daqui, você não tem muito para onde fugir, você está cercado. Você está numa área que você não tem algumas montanhazinhas para você se esconder atrás dela. Não, é ao redor. O lugar é mais ou menos plano. Então, o inimigo te vê facilmente. Você é facilmente localizado. O GPS do inimigo te pega. Ele está no Vale do Medo. Por quê? Porque quando a gente vai lendo mais à frente, diz que ele diz assim: não tenho como sair dessa.
Ele vai dizer, não sei o que fazer. Quando alguém diz, não sei o que fazer, é porque está no vale do medo. O vale é um lugar fundo. O horizonte é difícil. Um vale pode fazer com que você perca a sua capacidade de enxergar as possibilidades de fuga. Quando você está com medo, a sua capacidade de raciocínio cai. Você não consegue imaginar como é que você pode fazer aquela venda que parece perdida. Você está com tanto medo de perder que você não pensa numa estratégia. Você não pensa que tem alguém que pode te ajudar naquilo. Quando você está no vale do medo, a sua criatividade cai, a sua iluminação cai. Quando você está no vale do medo, você reage de uma maneira que não é a melhor. Você reage de um jeito que não é positivo. Você se torna às vezes uma pessoa assim, muito nervosa, muito tensa. Uma mulher que está com medo de perder o casamento, aí o cara fala, está vendo? Olha como é que você fala comigo, mas ela está com medo de perder o casamento, então ela está mais descabelada ainda. Um pai que está vendo um filho se perdendo na droga, ele está tão nervoso, aí vem um orientador e fala, não sei o que lá, tal. E aí esse pai fala com certa agressividade com aquele orientador, e o orientador diz assim, é por isso que teu filho está saindo de casa. Não, querido, não necessariamente, esse pai está no vale do medo, o filho está morrendo. Uma moça que sonhou com casamento, comprou lá um monte de coisa, está se preparando para casar, está tudo bonitinho, aí de repente começa a degringolar a coisa, o camarada já só liga uma vez por semana, ele ligava todo dia. Ela liga para ele e não atende. Ela começa a olhar o enxoval que ela começou a fazer, ela escolheu algumas coisas com ele, e ela começa a ter o quê? O vale do medo. No vale do medo, a gente está cercado de montanha. Qual é a saída? Para onde ir? Eu sou facilmente atingido. A nossa criatividade não diz que há uma possibilidade de fuga. Você já viveu o vale do medo? O vale do medo cega. Que quando a gente está com medo, a gente fica cego. Quando está no vale do medo, a gente faz acordos que não podia fazer. A gente promete coisas que não podia prometer. A gente ignora uma coisa do lado que era a solução de tudo, a gente ignora, bate cegueira. Alguém já viveu o vale do medo em alguma área da vida? Alguém já viveu o vale do medo? Meus amados irmãos, olhando para a vida de Josafá, eu quero dizer hoje, como a gente pode sair do vale do medo? Se você não está vivendo nenhum vale do medo, se prepare para vencer os que virão, porque certamente virão. Não tem nenhum de nós aqui que está isento do vale do medo. Ele nos pega num sinal de trânsito, ele nos pega num momento de uma reunião de trabalho, ele nos pega numa proposta financeira, ele nos pega numa situação junto ao governo, ele nos pega numa situação com um vizinho, ele nos pega com um colega do futebol que era muito amigo seu. Um belo dia, o cara está tão nervoso, ele te dá uma burdoada, você reclama com ele, te dá um soco na cara, do nada. É impossível, irmão, isso acontecer? Um cara que era teu amigo de copo, tomava cerveja com você quando você estava no mundo e tudo, esse camarada era teu parceirão, você se converteu, ele agora te admira e tudo, um belo dia, ele fala um bando de desaforo para você, que você não imagina, por causa de uma bobeira, por causa de uma fofoca. Vale do medo. Quem é a pessoa que sai do vale do medo? Vamos lá? Primeiro, alguém que consulta a Deus antes de agir. Irmão, para sair do vale do medo, você tem que aprender a consultar a Deus. Olha o que diz o versículo 3. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino. Consultar o Senhor. Nós temos que descobrir essa ferramenta que nós temos. Nós não consultamos o Senhor, nós apenas declaramos para o Senhor as nossas decisões. Nós não consultamos o Senhor, nos dão um prazo, e Deus não tem nada a ver com o prazo que os homens te dão. Deus não tem nada a ver com o prazo que te deram.
Deus tem a ver com os prazos dele. Ele sabe os tempos e as estações. Ele sabe a hora certa de abrir uma porta. Mas não, alguém fala, ou é até tal dia, ou é a tal hora, ou então já era. E você acredita nisso. E aí você entra numa canoa furadérrima. 5 minutos depois que você entrou, você diz assim, como é que eu fiz uma burrada dessa? Sim ou não? Como é que eu fiz uma besteira dessa? Como é que eu falei isso? Como é que eu decidi isso? Como é que eu prometi isso? Vamos fazer um contrato aqui, vamos fazer logo, vamos resolver logo aqui. Então, amanhã mesmo, tem advogado para quê? Para que existe esse bendito? Não, mas é meu amigo, pô. Não, é meu primo. Tudo em casa, tu vai ver com o teu primo, na hora que envolver dinheiro, meu filho. Um irmão, ele emprestou a casa para um familiar muito querido dele. Aí, ele começou a passar dificuldade, os negócios dele. Ele estava precisando se capitalizar para dar uma turbinada nos negócios dele. Aí ele virou para aquele parente, mas aquele parente muito próximo mesmo, e falou para aquele parente muito próximo mesmo, mas muito. Você já está entendendo que é coisa de pai e de filho, né? Ele falou assim, eu vou precisar vender a casa, porque eu vou ter que me capitalizar para dar uma bombada no meu negócio aqui, mas fica tranquilo, que eu vou alugar uma casa, vou te colocar numa casa, é por minha conta, eu vou bancar tal. Sabe o que o parente muito próximo falou? Só sai daqui com o oficial de justiça. Mas calma aí, eu paguei tudo na sua vida, eu te ajudei nisso, tal, eu quitei isso para você, eu te doei não sei o que lá, eu fiz isso. O que você fez, eu agradeço, mas daqui eu só saio com o oficial de justiça. Meus amados irmãos, até para ajudar as pessoas, a gente precisa ter um pouco de prudência. Às vezes você ajuda um filho, você esquece que esse filho tem uma nora. Você ajuda uma filha, esquece que ela vai te dar um genro. Às vezes você esquece que tem famílias envolvidas, tem pessoas envolvidas. Você esquece que as pessoas morrem também. Eu fiz lá no quintal da minha avó. Fiz um casarão, piscina. No quintal da vovó, mas todo mundo na família sabe. Sabe que você vai se ferrar. Sabe que você vai oferecer uma piscina para toda a família. Meus amados irmãos, alguém que consulta Deus antes de agir. No versículo 12, ele fala uma coisa tão linda. Ele está fazendo uma oração, e na oração ele diz assim: os nossos olhos estão postos em ti. Aonde estão os seus olhos diante do vale do medo? O medo do desemprego, o medo do dinheiro que não chega, o medo da sua filha se casar com quem não deve, o medo do seu filho se prostituir, o medo da sua filha se tornar homossexual, o medo do seu filho não conseguir vencer uma etapa que ele tem que vencer no trabalho. Qual é o local aonde você coloca os seus olhos? Ele disse: os nossos olhos, Senhor, estão postos em ti. O maior perigo no vale do medo é agir sem sabedoria. Amedrontados, temos decisões extremamente ruins. Precisamos olhar para Deus, consultar a Deus, ter paz de Deus, pedir revelação na palavra de Deus, conviver com irmãos que amam a Deus. Irmão, eu estou pensando nisso. Ouvir opiniões, não determinações, opiniões. A pior coisa do mundo é esse pessoal que transforma discipulado em manipulação. Discipulado é servir o outro, não é manipular o outro, é falar: olha aqui, faça assim. Quando der errado, tu vai pagar a conta? Não vai não? Então, meu filho, não manipule ninguém.
Como discipulador, ore com a pessoa, dê um conselho, fale com a pessoa. Olha, eu penso assim, mas ore a Deus, veja o que você vai fazer. Às vezes, a pessoa chega no meu gabinete querendo que uma solução. Eu pergunto, quantos anos de casado você tem? 37 anos. Tá, e você quer que eu decida agora aqui num gabinete que você faz? Você que tem que decidir. Você que tem que decidir. Meu conselho é que você pense nisso, nisso e nisso. Os prós e os contras são esses, esses. Agora a decisão é sua. Meus amados irmãos, na oração de Josafá, ele apresentou toda a situação para Deus. Ele disse, Deus, os caras estão vindo com tudo para cima de mim. Se você ler a oração dele, você vai ver a partir do verso 5, ele diz, olha, estão vindo com tudo. Senhor, tu sabes que eu tenho andado nos seus caminhos, mas o negócio agora apertou. Eu não sei o que fazer, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é Deus, hein? Eu estou desesperado, mas eu sei em quem tenho crido. Põe os seus olhos em Deus. Consulte Deus. Pastor, mas eu consulto, ele não fala, então aprende a ouvir. Arranca a cera do pecado desse ouvido. Arranca a preguiça de não passar tempo com Deus. Arranca o mau planejamento diário, que não te sobra tempo para Deus, que você faz tanta coisa. Tem gente que aposenta, trabalha mais do que na época que não era aposentado. Acorda de manhã e faz tanta coisa, faz isso, faz aquilo, não tem tempo para orar, ler Bíblia, não tem tempo para ficar com Deus, não tem tempo para botar uma música. Hoje eu botei uma música, era um cara tocando violoncelo assim, ó, nossa, no YouTube, e violoncelo, o cara cantando as músicas assim simples, é em inglês, né, mas cada letra linda, o cara cantando ali, e eu fiquei ali adorando, eu vim no carro adorando até aqui, adorando, porque eu sou pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso do amor de Deus, então querido, eu tenho que buscar, eu tenho que consultar. Essa semana eu tenho decisões importantes para a vida da igreja, decisões que podem fazer uma diferença monstruosa na vida dessa igreja. Cenas dos próximos capítulos. Mas eu preciso consultar a Deus, e eu quero pedir à minha igreja querida, orem por mim, bota o seu joelho por mim, bota a sua oração por mim, bota o seu clamor por mim, me ajude, me ajude, me cubra de oração. Eu preciso tomar decisões importantíssimas, eu preciso ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, quem é a pessoa que sai do vale do medo? É alguém disponível à presença manifesta do Espírito Santo. É alguém disponível à experiência, à manifestação, à presença manifesta do Espírito Santo. Não é crença no Espírito Santo, não é falar do Espírito Santo, não é dizer alguma coisa sobre o Espírito Santo, não é cantar, Espírito Santo, ore por mim. Não é só cantar, enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Não é só cantar, não é só declarar que o Espírito. Não. Eu estou falando de presença manifesta do Espírito. Eu estou falando de presença manifesta. Olha o que aconteceu no versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. O Espírito Santo veio, ele estava em oração. Quando Josafá acabou de orar, o Espírito Santo... E o Espírito Santo veio no meio da assembleia, e ele usou um homem chamado Jaaziel, para dizer, não temam, porque essa luta é de Deus. Não se desesperem, porque Deus será com vocês. Não se entreguem, porque Deus lhes dará a vitória. Mas como Deus vai dar vitória? Como? Nós somos um reino contra 3 reinos fortes que se uniram. Nós não estávamos preparados agora para a guerra. A gente não estava esperando. Como? Às vezes Deus não dá o como, só dá o quê? A vitória. O como você vai ter que aguardar os próximos capítulos. Deus já deu vitórias para essa igreja.
Eu não vivo pelo que a igreja vai fazer, eu já vivo pelo que ela já tem. Ela já tem no mundo espiritual mais de 20, 30 mil pessoas. Ela já tem no mundo espiritual. Ela já tem no mundo espiritual várias localidades, várias capitais do Brasil com a Igreja Atitude. Já temos igrejas em vários países, já tem. Eu não vivo pelo que um dia a gente vai ter. Não, já tem. No mundo espiritual já tem. Agora é questão de materializar. Agora é a questão da gente implantar esse projeto. Já tem. Deus já tem promessa sobre a sua vida. Agora você tomar posse e viver como essas promessas fossem já realidade. Agora você viva como um vencedor. Não viva pela tua hora, viva pela tua fé. Não viva pelo teu momento, viva pelo que Deus já disse ao teu coração. Se está na Bíblia, é meu. Eu sou o que Ele diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho, eu posso o que Ele diz que eu posso. Aleluia! É assim que se vive. Eu cansei das orações. Senhor, se o Senhor quiser, está na Bíblia. Então Ele quer. Não vou botar dúvida naquilo que Ele já afirmou. Se o Senhor quiser que a minha família seja salva, não, isso Ele quer que isso aconteça. Agora, meu irmão, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que lutar por isso, tenho que jejuar por isso, tenho que trabalhar por isso, tenho que ter muito amor por isso, porque Ele quer. Crendo em Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Promessa dEle tem que se cumprir na minha vida. Eu não posso botar em xeque o que Ele já disse. Meus amados irmãos, quando o Espírito vem, nossos medos vão. Quando o Espírito vem, nossa paralisia finda. Quando o Espírito vem, enxergamos com clareza a saída que parecia inexistente. Quando o Espírito vem, a ordem do Senhor vem, a presença do Senhor vem, a expectativa de um milagre vem, e a bênção finalmente vem. O Espírito veio. Sabe por que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque a gente até está buscando em oração, mas a gente não aguarda a vinda do Espírito. A expectativa é de que venha um milagre, não é que venha o Espírito. A expectativa é que venha uma cura, não é que venha o Espírito. A expectativa é que venha uma solução do problema familiar, não é que venha o Espírito. Então nós queremos o pão, esquecemos do recheio maravilhoso. Nós esquecemos que um pão, mas com uma carne gostosa dentro, um alface, molho de mel com mostarda, oh glória, hein? Presunto de Parma, queijo, o queijo que você quiser, pode botar aí dentro agora. Não, eu só quero o pão, só quero o milagre. Não! Nós precisamos querer o que tem de melhor no milagre, a presença do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo. Irmãos, eu preciso disso. Uma das coisas que tem me motivado a buscar o Espírito e eu quero relatar isso para a igreja. Uma delas é o conjunto de ameaças. É tanta ameaça, é ameaça de vizinho, é ameaça de gente que saiu daqui, que fala mal, é ameaça de não sei o quê, olha, tanta ameaça nas questões públicas da TV da igreja, disso, é ameaça daquilo, é ameaça por uma conta que tem que pagar. As ameaças me motivam a buscar o Espírito Santo, primeira coisa. Segunda coisa, me motiva a buscar o Espírito Santo o sentimento de impotência diante dos imensos sonhos que Deus colocou na minha vida e na vida da igreja. Me motiva a buscar o Espírito Santo, porque eu sei que eu e você, nós não damos conta do que Deus tem colocado de sonho aqui dentro. Nós não damos conta. E se Deus colocou um sonho grande aqui, significa que Ele vai colocar grandeza onde? Na sua vida. Quem participa dos sonhos grandes, tem que ter fontes grandes para suprir esses sonhos. Você que não acredita, fica fora da promessa. Uma outra coisa que me motiva a buscar o Espírito Santo são as coincidências proféticas sobre a minha vida. Procure as suas, eu achei as minhas. A coisa de uns 2 anos atrás, é que eu me toquei
que eu nasci no dia 6 de abril. E o dia 6 de abril era um domingo de Páscoa. E o meu pai pregava enquanto eu nascia. Ele estava numa série de conferências em outra cidade. O meu pai não estava na hora que eu nasci. Naquela época não tinha Zap. E há 2 anos atrás, os meus olhos se abriram e eu comecei a ver aquilo como um ato profético de Deus na minha vida. Pois, anteontem, eu estava estudando o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Meus irmãos, quando a gente procura, a gente acha. Eu estou estudando sobre o grande avivamento da Rua Azusa, que impactou o mundo a partir dos Estados Unidos em 1906. Adivinha? O dia do derramamento do Espírito na Rua Azusa. 6 de abril. Pastor, é coincidência. O senhor está querendo tirar onda com isso aí? Irmão, coincidência para você. Para mim, transformei em ato profético. Você que acha os seus atos proféticos e tome posse deles sobre a sua vida. Você que veja o agir de Deus sobre a sua vida. Para mim agora, a Rua Azusa tem que ser na minha vida, porque foi no dia 6 de abril de 1906 que o derramar aconteceu na Rua Azusa, dia do meu aniversário. Pastor, isso aí é teologia? Não, teologia não, isso aí é decisão minha. Eu quero que seja verdade na minha vida isso. Eu quero, e eu vou me firmar nisso, no mesmo dia, Senhor, agora então, que nasça de novo na minha vida. Queridos, se você está nessa família de fé, se apegue à fé desse lugar, se apegue aos atos proféticos desse lugar, tome posse das conquistas que Deus tem colocado aqui, saia do vale do medo e acredite num tempo novo com Deus. Em terceiro lugar, quem é que pode sair do vale do medo? Alguém que crê que toda a batalha do crente fiel é de Deus. Toda a batalha do crente fiel é dele, é de Deus. Olha o que diz o versículo 15. Jaziel, tomado pelo Espírito, vira para o povo e diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Ele não disse que era por causa dessa coisa pequena, não. Ele não falou que por causa dessa ninharia, não. Ele não falou que o problema era pequeno, não. Ele não desdenhou do problema, não. Não, ele diz: olha, essa grande multidão, hein? Mas ele diz: não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa guerra de vocês não, é de Deus. Os meus problemas são de Deus. As minhas lutas são de Deus. Os meus conflitos são de Deus, se eu ando com Deus. Quando eu ando com Deus, aqui está a área reservada de Deus. Quando eu vou para Deus, eu adentro o círculo da presença de Deus. Eu não venho e deixo meus problemas lá fora. Eu venho e trago meus problemas. E esses problemas agora estão nas mãos de Deus. Eu preciso pensar assim, porque senão uma derrota significa a fim da minha fé, uma derrota significa a fim da minha esperança, uma derrota significa o fim da minha comunhão com Deus. Não, uma derrota não é nada, porque eu tenho um Deus e a minha luta é dele. Ele viu minha lágrima no travesseiro. Ele viu o teu choro fazendo comida, minha irmã. Ele viu você lavando o rosto no banheiro da sua empresa, meu irmão. Ele viu o sentimento de morte que bateu à porta da sua vida, num dia em que você pensou no problema grande que você ia ter que enfrentar. Deus estava lá. E Deus estava dizendo: esse teu problema é meu. Quando é que você vai colocar na minha mão?
Quando é que você vai confiar em mim? De todo o coração. Lá eu usei Jaziel, agora eu uso Josué. É tudo com J, vê se acredita. Por que você não acredita? Meus amados irmãos, olhando os números de inimigos, realmente era para se desesperar. Era um exército poderoso, mas com Deus na luta, está tudo garantido. Ainda que Josafá morresse, morreria por um propósito de Deus. Ainda que o emprego se perca, ainda que alguém nos abandone, Deus cumprirá um propósito na nossa vida. Então por que se desesperar? Não é para se acomodar. Eu estou aqui descansando em Deus na rede. Não é para parar, nem isso. Faça a sua parte, mas faça a sua parte com paz. Relax. Don't worry. Fique tranquilo. O versículo 24 diz que os 3 exércitos, 2, os amonitas, os moabitas, se uniram e começaram a lutar com o exército do monte de Seir. Destruíram. Depois um olhou para a cara do outro e começaram a se destruir. Olha que coisa doida, gente. E aí no versículo 25 e 26 eu quero ler com você. Diz assim o 25 e 26. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Ainda ganharam presente. O despojo de guerra foi altíssimo. Riqueza. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Meu Deus! Era tanta coisa para carregar que eles com 3 dias não conseguiam. No 4º dia eles reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Querido, Vale de Beraca. Sabe o que quer dizer Vale de Beraca? Sabe o que quer dizer Beraca? Bênção. Eles estavam no Vale da Bênção. Saíram do Vale do Medo para o Vale da Bênção. Se você ler na revista atualizada, você vai ler assim: eles então se encontraram no Vale da Bênção. Coisa linda, sair do Vale do Medo para o Vale da Bênção. Coisa linda, é o que Deus quer para você, é o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para cada um de nós, e é isso que Deus quer que a gente leve como recado para todo mundo que convive com a gente. Agora olha o capítulo, olha o 4º e último ponto. Se você quer sair do Vale do Medo, quem é que sai? É alguém que não deixa que o medo lhe roube a arma poderosa da adoração. Quando a gente está com medo, a gente se cala, a gente pragueja, a gente murmura, a gente reclama, alguns xingam, alguns falam que não deve, porque estão com medo, então falam um monte de coisa. Mas olha o que Josafá fez, na hora do vale do medo, versículo 18 e 19, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. Dispuseram-se os levitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Versículo 21 e 22. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entrar os louvores, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Jerusalém. Queridos,
Nós temos uma arma poderosa, sabe qual é? Não é murmuração, não é o xingamento, não é falar mais alto, não é gritar. Não, nós temos uma arma tremenda que é adorar a Deus. Tem gente que adora no dia da festa. Mas adorar no dia da festa, gente, até cachorro. Até cachorro. Você manda a comida. Você não é medido pela sua adoração no tempo da festa. Você é medido pela sua adoração no tempo do vale do medo. Ele começou a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Enquanto ele adorava, Deus agia. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Há momentos de adoração que sentimos claramente que seremos vitoriosos, sentimos que as portas se abriram, sentimos que podemos mais do que imaginávamos, sentimos que Deus vai operar, sim ou não? Semana passada a gente cantou aqui aquela música, Se Eu Me Humilhar, olha lá. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me buscar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Meu Deus, eu estava cantando aquilo e, meus irmãos, o meu coração se encheu de alegria, o meu coração se encheu de vigor, o meu coração se encheu de esperança. Se eu me humilhar, se eu decidir sacrificar o que me custar, tu inclinarás o teu ouvido para mim. Eu não sei quanto a você, mas naquele momento, a minha convicção de fé foi multiplicada. Eu saí daqui dizendo, pode vir que eu peito. Mal sabia eu que eu ia ter que peitar mesmo. 2 meninos, 2 jovens, tomados por um desejo mentiroso, de que os bens de alguém podem produzir prosperidade sobre eles. Nunca os bens de alguém produzirão prosperidade em você. Produz morte do seu caráter, da sua vida. Uma vez eu estava para pregar numa conferência e eu não estava sentindo Deus falando comigo. Eu falei, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo, por favor, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, por favor, Deus. E estava chegando a hora de pregar, eu muito jovem, muito preocupado, e eu não sentia, sabe o cara que está seco no culto? Eu estava seco no culto, talvez você está seco no culto hoje. Seco, estava seco no culto. Eu falei, meu Deus, me molha, por favor, manda a tua chuva, eu vou pregar agora. Se o Senhor não me molhar, como é que eu vou pregar, Deus? Pelo amor de Deus. Aí era a Band Voz, um grupo antigo, acho que ainda está vivo ainda aí. Aí o pessoal do Band Voz foi e cantou assim: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Gente, fui tomado por uma glória, fui tomado por um fogo, fui tomado por um Pentecoste. E eu falei para Deus, pode mandar que eu vou. Pode mandar. E eu fui para o púlpito, consciente, que não estava indo Josué, mas estava indo o Espírito Santo na vida do Josué. Meus irmãos, o louvor é tão importante, a adoração é tão importante, mas às vezes a gente empresta a nossa boca para o inferno. E pior de tudo, que a gente inferniza não só a nossa vida, a gente inferniza a vida da gente que a gente ama. Inferniza o marido, porque ninguém aguenta a sua crítica. Inferniza a mulher, ninguém aguenta a sua crítica. Dá para passar
uma manteiguinha antes de comer esse pão, não? Dá para amenizar a situação antes de fazer uma crítica, não? Eu quero terminar hoje dizendo que eles se reuniram no Vale de Beraca, no Vale da Adoração. E o Vale do Medo se desfez. Quero concluir perguntando: quem aqui hoje está vivendo um Vale do Medo e quer hoje ir para o Vale de Beraca, o Vale da Bênção? Quem hoje quer sair do vale, mas quer sair mesmo, fala: não, eu estou saindo mesmo, estou saindo. Fica aí, não vou ficar não. Calma aí, nada, estou indo. As vozes interiores podem estar falando para você se frear, mas o Senhor está dizendo: eu estou saindo do vale do medo. Eu vou para onde Deus quer que eu esteja, no vale da bênção. O meu medo não é maior do que Deus nessa luta comigo. Eu queria que você agora fizesse uma oração rápida, dizendo: Senhor, nesse momento, eu tomo posse de quem eu sou para o Senhor. Eu declaro que eu estou saindo agora, sem direito a parada, sem direito a pit stop, sem direito a nada. Eu estou saindo agora do vale do medo. Você está orando comigo? Você está dizendo no seu coração? Eu estou saindo do vale do medo, não importa o que vai acontecer, o Senhor é comigo. Sou lá, na hora da minha luta, o Senhor vai fazer uma confusão entre os inimigos. Dá teu jeito, Senhor, o Senhor que manda. Eu vou fazer a minha parte. O que eu puder fazer para resolver, eu vou fazer. Agora, o que eu não puder, é o Senhor que faça. Eu não vou ter medo, eu vou fazer a minha parte, porque a Bíblia diz: orai e vigiai. Agora, o Senhor que faça a sua parte, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso que está comigo nesse momento. Amém? Amém? Agora eu queria fazer um segundo convite. Quem aqui gostaria de hoje começar uma nova vida com esse Deus? Você admite que você não tem vivido tão íntimo assim de Deus. Então o que acontece? Toda hora tem uma luta, tem um temor, toda hora tem uma situação na sua vida, toda hora tem uma agonia na sua vida que te rouba a sua paz. Então você precisa de Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Você não pode ficar assim: eu gosto do Evangelho, eu até gosto da mensagem, mas assim, eu vou ficar meio assim, amigo do Evangelho. O negócio de amigo do Evangelho, Jesus volta aí, você só era amigo, não era o Evangelho. Você tem que tomar posição. Tem um monte de coisa no vale do medo da sua vida que não vão mudar enquanto você não toma posição. Você não toma posição, você fica aí, está ouvindo, não toma posição. Você tem que tomar posição. Pastor, é para mim que você está falando? Eu não sei para quem que o Espírito está falando, não. Ele está falando com você, não sou eu, não, é ele. Você tem que tomar posição. Quem não é batizado tem que batizar. Por que você não batiza ainda? Porque eu não sei. Não sabe o quê? Que eu tenho, talvez eu não consiga largar. Não vai largar o quê? O que é mais importante para você? O que você gosta ou o que Deus gosta para você? Você tem que tomar uma posição que você quer com Deus. Você fica aí, não sei o que lá. Sabe? Começou o jogo, você não sabe se está jogando ainda. Botar na camisa, o juiz apitou, você está em campo, não sabe se está jogando. Você está maluco? Você está em campo, faz o gol, meu. Faz o gol. Você está em campo, Deus já falou contigo. Toma posição. Pastor, eu já sou crente, sou batizado, mas eu não quero me envolver com a igreja não. Não quero me envolver por quê? O que está pegando? Não quero me envolver não, porque negócio de igreja tem muita decepção. Tá bom, quando Jesus voltar, você fala para ele: tive decepção na igreja, parei, tá? Parei. Se ele te entender, você está bem. Se ele não te entender, você está mal, hein? Que as palavras dele para aquele homem que recebeu um talento e guardou foram duras. Falou: meu irmão, sai da minha frente. Rala. Deus te abençoa tanto. Você acha que é para quê? Para você ganhar dinheiro, pagar conta, comprar camisa bonita, camisa com rinoceronte, jacaré, tucano, cada hora um bichinho. Para de conversa. Você sabe que Deus tem plano na sua vida. Se entrega para esse plano, assume o ministério. Vamos tocar para frente esse negócio, vamos mudar a cidade. Deixa Deus te usar, vira ministro de Deus.
sai do vazio, sai do anonimato, pega um papel de destaque, não seja mais coadjuvante. Acorda. Você nunca vai ser o que Deus planejou para você, se você não tomar uma decisão. Deus não vai te empurrar a goela abaixo. Você tem livre-arbítrio, mas não culpe Deus se você depois tiver a maior decepção da sua vida. Se eu não tivesse decidido largar a informática, largar o meu conforto, largar a minha tranquilidade para ser pastor, eu não estava vivendo esse sonho com você hoje. Ah, pastor, estava morando aonde? Não sei. Tem um monte de gente que trabalhava comigo que está morando em cobertura na Zona Sul. E tem gente que estava trabalhando comigo que está desempregado. Sabe o que eu aprendi com isso? Que a melhor coisa do mundo é colocar a sua vida na mão de Deus. Porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Porque tudo indicava que eu teria isso, aquilo, outro. Eu estou vendo um monte de gente que trabalhou comigo que não tem nada daquilo que parecia que ia ter. Não tem ninguém que se volte para Deus que não seja suprido por Deus. Acorde. Meu amado, eu estou muito feliz com a sua audiência e queria pedir a você que convidasse mais pessoas para estar conosco no programa Tempo de Reconstruir, todo sábado às 7h30 da manhã, de 7h30 às 8h, e domingo de 8 às 9h. Quero convidar você para estar nos nossos cultos de hoje, um às 11 horas e outro às 19 horas. Dois cultos tão festivos, tão lindos, de uma música maravilhosa, uma mensagem de Deus para a sua vida. Você não vai se arrepender de estar aqui. Quarta-feira, nós temos um culto maravilhoso das Mulheres de Atitude, às 18 horas, 19h30, o culto da Quarta Profética. No sábado, temos o culto jovem, às 7h30 da noite, é o Biuam. E temos muitas programações. Entre no site da igreja, ibbeatitude.com.br. Tem mais uma coisinha que eu queria falar com você. Queria falar com você sobre a sua ajuda para esse programa estar no ar. É tão simples ajudar. Basta entrar em tempodereconstruir.tv. Entrando ali, tem lá contribuição. E você pode contribuir conosco, com quanto você puder. Se você contribuir conosco de uma vez só, ou mensalmente, você estará ajudando esse programa a permanecer no ar e milhares de pessoas, não é uma nem duas, não, milhares, ouvirem o Evangelho de Jesus. Olha, nós não temos a menor pretensão de sermos melhores do que ninguém. Nós não temos a menor pretensão de termos mais audiência do que ninguém. Mas uma coisa a gente tem certeza, que quem ouve o que está sendo pregado aqui, ouve o puro Evangelho. Isso nós temos convicção. Ouve a mensagem da verdade e sua vida pode ser modificada. Não por esse pregador, mas pelo Espírito Santo de Deus, que fala através de nós. Que Deus te abençoe, faça a diferença na sua vida. Fica agora com uma palavra direta sobre as Olimpíadas. A palavra direta de hoje tem a ver com uma palavrinha muito pequena que faz parte do espírito olímpico. Eu estou falando de paz. Durante a Olimpíada, a gente tem japonês, chinês, coreano, povos árabes, brasileiro, venezuelano. Nós temos um mundo num só lugar, disputando não alguma coisa que prejudique o outro, disputando uma medalha, disputando um reconhecimento do seu trabalho feito ao longo dos anos. Porque ninguém chega aqui ontem e vira atleta olímpico hoje. Não, tem uma história. Aqui é uma competição do que cada um fez com a sua história. O quanto cada um lutou para chegar onde chegou. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam esse espírito tão bonito, mesmo na competição, que é o espírito da paz. É todo mundo morando junto, é todo mundo morando na mesma comunidade, é todo mundo morando na mesma Vila Olímpica, é todo mundo se ajudando. É um coreano que abre a porta para um coreano do norte, coreano do sul abrindo a porta para o coreano do norte, é um judeu que recebe um abraço de um dos povos árabes, e assim por diante. É um brasileiro que ajuda uma pessoa de um país que ele nem sabia que existia, ele nunca tinha ouvido falar, é um país pequenininho. É um povo abandonado, são aqueles que vieram para a Olimpíada
e eles são refugiados. Eles vêm em busca de carinho, porque pátria eles já perderam. Querido, que espírito lindo, o espírito da paz. Aí vem gente querer fazer terrorismo num tempo como esse. Vem gente querer fazer bagunça, algazarra, num tempo como esse. É sempre assim. Existe no mundo uma influência diabólica, satânica. Existe sim. Uma pessoa explodir crianças, explodir pessoas que nada fizeram contra ele, isso é coisa diabólica, isso é coisa satânica. Ah, não, é da religião. Que religião? Isso é diabo, isso é diabo. Isso é o inimigo agindo e pessoas perdendo a sua essência de humanidade pela sua religião. A religião não pode tirar da gente humanidade. Eu vejo uma criança na rua, eu não sei quem é o pai, quem é a mãe, é uma criança com fome, é uma criança. Não importa se é filho de um bandidão, se é filho de uma pessoa muito mal, muito má, muito cruel, uma pessoa que já matou o filho de um monte de gente, não importa, é uma vida. Queridos, nesse tempo de Olimpíada, eu acho que a gente precisava resgatar esse espírito de paz, esse espírito de paz que começa na vizinhança, que começa no prédio, no andar do prédio, que começa na sua casa, começa entre vocês, da sua família, começa da sua família, do seu núcleo familiar, com os seus parentes próximos. Meu Deus, como seria bom se nós fôssemos uma grande vila em que eu pudesse entrar e sair de países sem risco de fazer coisas erradas aqui e ali, sem risco de invadir o direito do outro aqui e ali. Se nós fôssemos uma grande vila de paz, em que a gente vai e vem, sempre entendendo que melhor coisa é dar do que receber, como diz Atos capítulo 20, versículo 35. Meu amado, meu querido, essa Olimpíada revela para a gente, mais uma vez, o que a unidade dos povos pode fazer muito bem, pode produzir muitas emoções, pode produzir muitas alegrias, pode produzir históricos de vida relevantes que nos motivam a nos superar. Essa unidade dos povos faz a gente ser gente e faz a gente ser gente diante daquele que fez a gente, Deus. A minha oração é que o espírito de paz, o espírito de luta por uma medalha, não por ferir alguém, não por magoar alguém, mas por dar o seu melhor e por ter o reconhecimento do seu melhor. Qual é o seu melhor pela paz da sua casa? Qual é o seu melhor pela paz do seu ambiente de trabalho? Qual é o seu melhor para que a sua nora, a sua sogra, o seu genro, o seu sogro, seu filho, sua filha, seus irmãos, os seus irmãos em Cristo, a sua vizinhança, experimente a paz. Queria te promover hoje. A partir de hoje você é promotor da paz. Tome posse disso, em nome de Jesus. Amém.